Paz do Senhor, meu querido irmão, querida irmã, você, amado ouvinte, eu quero, por intermédio desse vídeo, ser bênção de Deus para a vossa vida. Assim como Jesus, Ele nos ensinou, eu também desejo ensinar-lhes. Jesus, quando estava próximo da sua ida até Jerusalém, para que ali morresse por nós, naquela cruz do Calvário, a Bíblia nos diz, no capítulo 14 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. No versículo 1, Jesus ele fala aos discípulos: não se turbem vossos corações, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não teria dito a vocês, porque se eu for, eu voltarei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Essa foi a palavra de consolo de Jesus aos discípulos quando eles estavam preocupados e tristes o que eles iriam fazer depois da morte de Cristo. O ápice dessa mensagem é quando um dos discípulos de Jesus, chamado Tomé, se aproxima e diz: Senhor, mas nós não conhecemos para onde o Senhor vai e como nós saberemos o caminho? Jesus, ele responde a Tomé com as 3 maiores certezas que o mundo precisa vivenciar, viver como estilo de vida para ter esse céu preparado. Jesus, mais precisamente no versículo 6 do capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu João, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Através de uma indagação, de uma pergunta, de uma dúvida, surge as 3 maiores certezas que a humanidade precisa para ser salva. Ou seja, eu aprendo primeiramente com Tomé que nós não devemos ter medo de perguntar quando a nossa intenção é aprender a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, só há um caminho que nos conduz ao céu, é Jesus de Nazaré. Caminho esse que para a cultura judaica era muito conhecido, pois o caminho estava ligado ao seu estilo de vida. O próprio Deus orientou os antigos dizendo: não se desvieis nem para a direita, nem para a esquerda, mas permaneça na verdade, no caminho. Então, isso nos ensina que não é o caminho do homem ou os caminhos que os homens criam que nos conduzirá ao céu. Só existe um caminho, que é Jesus Cristo de Nazaré. Quando Jesus afirma: eu sou o caminho, Jesus usa uma expressão de um caminho transitado, movimentado, de viajantes. E é uma verdade que nos diz que Jesus ele é um caminho que não é deserto e que constantemente vidas passam por ele, porque sem ele é impossível chegar ao nosso destino, que é o céu. A segunda certeza que o mundo precisa entender, viver para ter a salvação é que ele é a verdade. Diante de um pluralismo de verdades incertas e relativas, nós acreditamos que toda a verdade absoluta está em Cristo Jesus, porque a verdade que nós pregamos não é uma filosofia de homens. A verdade que nós pregamos não é ideologias, partidários ou de qualquer outros, mas a verdade que nós pregamos é uma pessoa, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Eleteia, a verdade absoluta. E por último, Jesus nos deixa a convicção que muito mais do que o caminho, muito mais do que a verdade, é o que toda a humanidade precisa, de vida. Jesus fala: eu sou a vida. A vida não só no contexto bios, fisicamente, mas a vida no contexto espiritual, de zoe, que significa vida espiritual. No momento em que os discípulos estavam com medo, preocupados, porque Jesus iria partir, Jesus direciona a eles esta palavra de consolo, diga: não se preocupem, porque eu sou a vida física e sou a vida espiritual. O que vocês precisar, fiquem tranquilos, porque eu sou a vida. E isso é um grande ensinamento que surgiu através de uma pergunta. Que possamos viver no caminho para sermos direcionados ao destino do céu. Que possamos viver na verdade e saber diariamente que há um Deus que também é uma vida. Sem caminho é impossível chegar. Sem a verdade não saberemos. E sem a vida é impossível vivermos. Chegaremos através do caminho. Saberemos através da verdade. E viveremos a vida eterna através de Jesus, que é a vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.